Vamos conversar sobre um assunto bastante sério. Pois é. E que muitas vezes é confundido com algumas outras doenças, enfim, né? Tem algum tipo de confusão na identificação dessa doença. Só que eu tenho uma pessoa, óbvio, que vai me ajudar e vai te ajudar a tirar todas as dúvidas sobre hemangioma cerebral. Muitas vezes é confundido com tumor cerebral. Vamos conversar com o Dr. Luiz Daniel Setti, ele que é neurocirurgião especialista em tumor cerebral. Pois é, e está com a gente aqui no 890. Tudo bem, doutor? Como é que você está? Tudo bom, Gilles? Tudo tranquilo. Tudo ótimo. Agradecer sua participação aqui na rádio, primeiramente, para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto bem delicado, né, doutor? Obrigado a vocês pelo convite. É um assunto, mas delicado, mas que com informação a gente consegue esclarecer todo mundo a respeito disso aí. Que bacana. Bom, para começar então, o que é esse tal de hemangioma cerebral? O que é isso? Então, o hemangioma, apesar dessa terminação "oma", que geralmente é associada a tumor cerebral, na verdade ele não é um tumor, ele é uma malformação vascular. Tá. São geralmente veias e algumas artérias mal formadas que em geral não têm ligação com a circulação restante da circulação corpórea, mas que pode aparecer em qualquer lugar do organismo, inclusive no cérebro. Tá, então a gente tem que definir, como você acabou de falar, mas não é um tumor então, não é. É diferente, né? Sim, ele é uma alteração nos vasos, né? Tá certo. Veias, artérias, não um tumor. Tá, e agora doutor, no sentido assim, como que você identifica ele, que tipo de exame, como é que a gente identifica esse hemangioma? Então, como eu falei assim, ele pode acontecer em qualquer lugar do corpo, seja certo. No cérebro, mas pode acontecer no fígado, no osso, na pele. O mais fácil de se identificar, claro, é o da pele, porque é visível. Certo, é externo, Os né? demais, eles não vão dar sintomas, a menos que tenha algum tipo de problema, ou seja, ou ele sangre, ou a pessoa tem algum problema outro que vai fazer um exame e ele apareça. Muitas vezes ele aparece no que a gente chama achado de exame. A pessoa vai fazer o exame por algum motivo qualquer e de repente ele, ao fazer o exame, acha lesão em outro lugar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma dor abdominal qualquer, está investigando, faz uma tomografia de abdômen e aparece lá no fígado uma lesão que é um hemangioma que nem está nem associado à queixa dele. E, a princípio, se não tem sintomas, a gente não mexe nessa lesão. E a mesma coisa no cérebro. No cérebro, enquanto ele está quietinho, não tem sintoma nenhum, a pessoa nem sabe que tem. Tá, porque ele só vai dar sintomas se, por exemplo, tiver um sangramento, que felizmente é raro. Porém, nesses casos, quando você tem um sangramento, aí além da pessoa ter sintoma, você tem a indicação de fazer o tratamento dessa lesão. Certo? Que o tratamento é a retirada dessa lesão, a retirada cirúrgica dessa lesão. E, bom, você falou uma coisa muito importante. É algo que pode ficar lá, vamos dizer assim, adormecido, como também pode exigir alguma intervenção. Quando que a gente consegue identificar se esse hemangioma ele precisa de alguma outra, alguma outra ação, ou ele pode ficar lá, né, adormecido? Ele vai dar um sintoma de que jeito para o paciente? É dor mesmo? Como é que funciona isso? Assim, nos hemangiomas cerebrais, ele assim, enquanto ele tiver, entre aspas, adormecido, ou seja, sem dar sintoma nenhum, a pessoa pode, inclusive, passar a vida inteira sem ter problema nenhum e nem saber que tem. Tá. Se eventualmente ele sangrar, como eu falei, aí sim, ele dá sintoma. Aí vai depender muito do local que ele esteja. Dependendo do local do cérebro, ele pode dar alguns sintomas diferentes, seja uma dificuldade de mexer um lado, por exemplo, dependendo do local, ou deficiência, às vezes dificuldade para andar, um equilíbrio, ou ele pode dar apenas dor, quer dizer, apenas dor não, geralmente uma dor importante. Dores de sangramento cerebral são dores de cabeça bem intensas. Tá. Então podem ser, eventualmente, pode até, de novo, repetindo, dependendo da localização, pode até deixar o paciente, fazer o paciente perder a consciência ou até mesmo entrar em coma, mas felizmente essas situações não são muito comuns.
E às vezes o paciente, quando tem um sintoma desse, que vai identificar o hemangioma, né? Não, às vezes ele nem sabe que tem e acaba identificando então o hemangioma. Mas você acha que é uma situação preocupante? Como é que você pode até confortar, vamos dizer assim, se é que dá, as pessoas que estão acompanhando nossa programação? O hemangioma, qual seria a gravidade dele? Então, a gravidade dele, assim, enquanto ele não tem nenhum sinal de sangramento, a gravidade do hemangioma cerebral, a gente não faz nada, só acompanha para ver se está crescendo ou não, que é raro também, e não se faz nada. Só quando ele dá algum sintoma, aí sim. Mas o lado bom é que, primeiro, por não ser um tumor, ele é uma lesão benigna, ou seja, quando você opera ele, tira a lesão, você curou, resolveu o problema. Ele não vai precisar fazer nenhum outro tratamento complementar, certo? Só a cirurgia em si, ela resolve o problema e cura a pessoa quando necessário. Entendi. Ou seja, então, cada caso é um caso, né, doutor? Não tem como a gente nem generalizar, né? Mas quando precisa intervenção cirúrgica, geralmente ela é curativa. Ah, tá, entendi. Então bom, são procedimentos que aí o médico, no caso, que vai acompanhar, ele vai saber o que é melhor e, como você mesmo falou, talvez nem mexa, só acompanhe para ver como é que vai ficar a situação, né? Nos casos de achado de exame, né, que foi feito por algum motivo e acabou se achando a lesão, nesses casos não se faz nada, não, é só observar. Tá e aí, certo. nos casos que for preciso tratamento cirúrgico, também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Claro, uma cirurgia cerebral tem a sua complexidade, sem dúvida alguma, mas é um tipo de cirurgia que é bastante feito e com um resultado que é muito bom. Que bom, que legal, é excelente saber disso. E, doutor, é comum? O hemangioma é algo comum? Assim, existem, claro, outras lesões muito mais comuns do que o hemangioma. Tá. O hemangioma, se a gente for pensar em todas cerebrais, né, a gente deve ter uma incidência abaixo de 1%, né? Ou seja, que é uma lesão relativamente rara, né, do ponto de vista médico. Então, assim, o interessante do hemangioma, como eu falei, ele pode acontecer em qualquer órgão do corpo humano. O interessante é que se você pegar o hemangioma para um patologista, se disser da onde se originou esse hemangioma, ele não consegue saber onde que está, porque a lesão ela é a mesma, seja no cérebro, seja no osso, seja no fígado, seja na pele, ela é o mesmo tipo de lesão. Então é uma lesão, uma malformação igual, uma lesão benigna, porém ela não importa o tecido que ela acometa, a lesão é a mesma, o mesmo tipo, não tem como você diferenciar a origem dele se quem operar não avisar o patologista, ele não sabe dizer de onde, ele sabe dizer que é hemangioma, mas de onde não tem como. Entendi. Bom, interessante de saber essas informações, tirar as dúvidas e até despreocupar, vamos dizer assim, muitas pessoas que têm aquela dúvida, eu já ouvi falar que isso pode ser alguma coisa mais séria, pode ser um tumor. Não, você já entendeu aí, o doutor falou muito bem, explicou as diferenças para você. E principalmente para a gente saber diferenciar uma coisa da outra. O hemangioma não é um tumor, ele é bem diferente, ele tem as suas particularidades e a gente não pode ficar mais aí, vamos dizer assim, assimilando um com o outro. E agora, doutor, acho que para a gente encerrar, nos casos da pessoa, obviamente, identificou o hemangioma, e vem aquela dúvida, será que o hemangioma ele pode acabar, enfim, outros problemas podem decorrer do hemangioma, ele pode desencadear alguns outros problemas ou não? Ele é algo independente, vamos dizer assim? Perfeito. Na verdade, ele é uma lesão independente, ele é autolimitada, ele não vai levar algum outro tipo de complicação e nem o seu tratamento em si, por exemplo, seja em qualquer localização, mas no caso no cérebro, né, como neurocirurgião, ele não vai levar, por exemplo, a cirurgia dele não vai levar a outros problemas, que você, como eu falei, você ressecou, você tirou a lesão, resolveu a lesão, não tem esse problema. E ele, mesmo que eventualmente não se possa fazer a cirurgia ou não seja necessário fazer a cirurgia, também não tem o que se preocupar nisso, porque, como eu falei, é uma lesão benigna, ela não vai se transformar em nenhuma outra coisa mais grave.
Que ótimo, bom saber essas palavras, saber de você aí essas informações, porque é algo que também tranquiliza a pessoa que tem isso e que acaba, às vezes, ouvindo muito, sabe, aqueles conselhos, não, porque isso Sim. pode ser isso aqui, aquela automedicação é complicada, né, doutor? É verdade. Então, bom, eu quero agradecer muito a sua participação, viu, doutor? E deixar nosso espaço aberto para você voltar mais vezes para a gente conversar de outros assuntos também, tá? Muito obrigado, é sempre um prazer poder conversar com vocês e informar as pessoas. Com certeza. Do seu público. Dr. Luiz Daniel Setti, que é neurocirurgião especialista em tumor cerebral, trazendo os destaques do hemangioma cerebral. Agora você já está bem informado, né?